Olá, queridos alunos, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa aula. É com grande alegria que hoje a gente vai apresentar um tema bem interessante da filosofia. E a temática de discussão da nossa aula hoje é o existencialismo e a liberdade. E para fundamentar as nossas discussões, as nossas reflexões, a gente vai utilizar o pensador Jean-Paul Sartre, o filósofo Jean-Paul Sartre. Mas para que a gente possa compreender melhor essa corrente de pensamento existencialista, que é uma corrente de reflexão da filosofia, a gente precisa compreender quem foram os primeiros pensadores a refletir sobre o existencialismo. Então a gente vai ter como principais pensadores existencialistas quatro teóricos: Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger e Søren Kierkegaard. Jaspers acreditava na fusão entre a fé filosófica e a crença religiosa. De acordo com ele, a fé é a expressão máxima da liberdade humana. É o único caminho que leva à certeza existencial e à transcendência do ser. Já Sartre é um dos maiores representantes do existencialismo e ele acreditava que o ser humano, está condenado a ser livre. Por que ele fazia essa afirmação? Porque ele vai dizer que nós estamos condenados porque nós não nos criamos a nós próprios. E, no entanto, livre porque uma vez lançados ao mundo, jogados no mundo, é responsabilidade nossa tudo quanto fizermos. Tudo quanto acontecer conosco. Heidegger vai desenvolver a ideia de que o ser humano pode experimentar uma existência autêntica ou inautêntica. O que determinará essa existência será sua atitude face à morte e as escolhas que tomará diante da finitude de sua vida. Por fim, Kierkegaard, que era considerado o pai do existencialismo, fez parte da linha do existencialismo cristão, no qual defende, sobretudo, o livre-arbítrio e a irredutibilidade da existência humana. Então, esses pensadores, eles vão meio que fundamentar, embasar toda a reflexão existencialista. E para a gente aprofundar um pouco mais o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre o existencialismo, a gente vai apresentar um pouco melhor quem foi Sartre. Foi um filósofo francês que nasceu em 1905 e morreu em 1980. Ele foi precursor do movimento existencialista e seu maior expoente. Sartre partia do seguinte princípio: a existência precede a essência. Ele afirmava que o homem é responsável por seus atos, estando, portanto, condenado à liberdade. O que é o existencialismo, afinal? É um conjunto de doutrinas filosóficas que tiveram como tema central a análise do homem em sua relação com o mundo, em oposição a filosofias tradicionais que idealizaram a condição humana. É também um fenômeno cultural que teve seu apogeu na França do pós-guerra, até meados da década de 60, e que envolvia desde o estilo de vida até mesmo a moda, as artes e, por fim, o ativismo político. Então, o existencialismo é essa corrente de pensamento que vai nos ajudar a refletir, a pensar sobre a condição de existência humana. Por que existimos? Né? O que é a nossa essência? O que é a nossa existência, o que é existência, o que é essência. Então, essa corrente filosófica de pensamento existencialismo vai nos fazer refletir sobre isso.
Então, o existencialismo nos coloca diante de um grande problema, o problema da liberdade. E aí vem dois grandes questionamentos. A essência precede a existência ou a existência precede a essência? Vamos aprofundar um pouco mais esses questionamentos. A gente tem envolvido nesses questionamentos duas correntes de pensamento, o cristianismo e o ateísmo. Para os filósofos cristãos, acreditavam que a essência precede a existência, ou seja, a nossa essência é definida antes mesmo de nascermos. A gente nasce para viver uma essência que foi pré-definida, que foi construída para mim. Então, esse argumento dos filósofos cristãos, dentre eles a gente vai ter aí Karl Jaspers, por exemplo, eles vão afirmar que existe uma natureza humana que determina o que nós somos antes do nosso nascimento. Por outro lado, os pensadores ateístas vão dizer que não, que a existência é que precede a essência, ou seja, a gente primeiro existe para depois construir a nossa essência, construir aquilo que seremos. Este argumento dos filósofos ateus, dentre eles a gente vai ter Sartre, afirmava que não existe uma essência ou natureza humana prévia. Primeiro a gente chega ao mundo, existe, é lançado nele e a partir de nossas próprias escolhas é que determinaremos quem seremos. O que é a liberdade? A gente falou sobre o problema que é colocado pela liberdade. Mas o que é a liberdade? De acordo com Sartre, não existe uma natureza prévia, nem destino. Nós somos fruto de nossos atos. Nossas escolhas são as nossas escolhas que determinam a nossa capacidade de sermos livres e eternamente responsável por nossos atos. Então, a liberdade é essa capacidade que nos dá o potencial de sermos eternamente responsável por nossas escolhas, por nossos atos. Isso é ser livre. É a possibilidade que eu tenho de escolher por qual caminho seguir, qual ato realizar. A imagem ilustrativa é bem forte nesse sentido. O poder de escolha. O existencialista coloca o futuro em nossas mãos, nos dá total autonomia moral, política e existencial, além da responsabilidade por nossos atos. Aí, tendo apresentado um pouco dessa corrente filosófica do existencialismo, do problema da liberdade, tendo conceituado um pouco a liberdade, a gente precisa agora fazer um apanhado. Algumas considerações finais são necessárias para que a gente fixe o nosso raciocínio, fixe o nosso entendimento diante do que foi exposto. Primeiro, que o existencialismo é uma corrente de pensamento filosófico que vai refletir acerca da nossa essência e da nossa existência, da nossa condição de ser no mundo. Depois, que a liberdade é condição necessária para a nossa existência. A gente existe para ser livre e somos livres porque existimos, porque a partir da condição de existência, segundo Sartre, nos é dado a capacidade de escolher, de ser livre. Então, Sartre afirmava com isso que nós estamos condenados à liberdade, pois é impossível não escolher, não fazer escolhas. Nossas escolhas não afetam apenas a nossa vida, mas a de todos à nossa volta. E aí, a gente vai fazer agora uma breve apresentação, pois essa atividade ela foi postada numa página de teste da plataforma Moodle, E a gente vai ver o quanto essa plataforma Moodle é interativa, é dinâmica. Então nós vamos apresentar brevemente. Aí a gente tem um pouco as referências, São apresentadas as referências de onde a gente tirou esse estudo. E nós vamos fazer agora uma breve apresentação da plataforma Moodle, dessa atividade que foi postada na página de teste do Moodle. Aqui a gente está
estar no meu login, né, José Augusto Neto. Eu acho que esqueci de me apresentar no início da aula, né? Professor José Augusto. E aqui a gente tem a página de testes do Moodle, onde foi postada essa atividade. Eu vou apresentar ligeiramente para vocês. Aqui nessa página a gente pode ver que ela é ilustrativa, ela é bem colorida, ela é bem dinâmica, interativa. E a gente tem aqui as atividades de outros colegas que foram postadas na plataforma, mas vamos aqui buscar a minha atividade, a postagem da minha aula, né? A minha aula que foi postada nessa página de teste da plataforma Moodle. Então tá aqui, José Augusto Neto, o existencialismo e a liberdade. Vejam que já na introdução, na capa da nossa aula, a gente pode postar uma imagem ilustrativa que faça referência com o tema. A gente tem aí o objetivo geral da nossa aula, os objetivos específicos. E aí a nossa aula está dividida, né, na página de teste da plataforma Moodle em dois grandes blocos, né, os recursos didáticos e as atividades de aprendizagem. Nos recursos didáticos a gente estão disponibilizados esses slides que acabamos de apresentar, essas lâminas que acabamos de apresentar para vocês, como uma breve apresentação do tema. A gente vai ter o arquivo, que é a bibliografia primária, a bibliografia mais importante do nosso estudo, que é a Liberdade em Sartre. A gente vai ter uma biblioteca filosófica que tem uma série de outros arquivos em PDF que vão complementar a reflexão, o entendimento acerca do tema. Tá abrindo aí a biblioteca virtual. Vejam aí que a gente tem uma série de outros arquivos. A gente tem ainda um vídeo, né, a URL de um vídeo sobre o niilismo e o existencialismo, que são duas correntes de pensamento filosóficas. O niilismo vai trazer a ideia do nada em Nietzsche. E aí a gente vai tentar discutir com os estudantes nessa aula postada na plataforma os contrapontos, né, os contrapontos entre o niilismo e o existencialismo. E o outro bloco da nossa aula que foi postada são as atividades de aprendizagem, né? A gente vai ter aí um fórum de discussão, onde os estudantes vão ter a oportunidade de interagir, de discutir sobre a aula, um exercício de revisão, onde os estudantes vão ter a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre a aula, um glossário de filosofia, que é uma atividade colaborativa, interativa, onde os estudantes vão ter a oportunidade de construir coletivamente, e uma atividade individual, uma atividade mais teórica, né, mais densa, que é a produção de um mapa conceitual sobre o tema proposto, sobre o tema discutido. Então é isso. Como eu disse, a nossa aula, ela traz temas bastante pertinentes, e aí estão aqui para finalizar as duas bibliografias principais que a gente utilizou para essa apresentação, para esses slides, né? Que é a Meditação da Técnica, em Ortega y Gasset, e o texto Liberdade e Determinação na Filosofia Sartreana, que é da autora Tainá Amara Souza, que foi retirado de um artigo publicado na revista Kinesis, né? Então é isso. Por hoje é só, a nossa aula termina aqui. Agradeço muito a participação de todos vocês. Tenham todos uma excelente noite, um excelente dia. Estou confundindo o horário. Tenham todos um excelente dia e até a nossa próxima aula.